As obras de arte chamam muita atenção de diversos colecionadores no mundo inteiro, e seus valores podem chegar às alturas. Os artistas mais famosos do mundo colocam um valor histórico, cultural e muito sentimento em suas criações, e suas obras ficam marcadas na história, sendo conhecidas por muitas pessoas no mundo todo. E nesse vídeo, mostraremos as 10 obras de arte mais caras já vendidas. Número 10. No Colcher. Pintada por Ameedo Modigliani em 1917, essa obra é muito exclusiva, sendo uma de 5 quadros dessa coleção a ir a leilão, tendo em vista que a maioria está em museus. Amédée fez a obra para um comerciante colecionador de Paris, e em sua primeira exibição na cidade em 1917, a pintura chocou muitas pessoas, inclusive a polícia exigiu o fechamento da amostra. No Colcher foi comprado em 2015, em um lance de 170,4 milhões de dólares. Número 9. Mulheres de Argel. Essa obra faz parte de uma série de 15 pinturas, que foram feitas por Pablo Picasso, um dos maiores artistas de todos os tempos. Pintada em 1955, essa obra foi inspirada em uma outra de Eugène Delacroix. A primeira versão da série veio 6 semanas após Picasso saber da morte de seu amigo e rival Henri Matisse, e o tema oriental que as obras carregam tem forte associação com Matisse. Os primeiros proprietários da pintura foram Victor e Sally Gans, que adquiriram toda a série em 1956 por 212 mil dólares, mas em 2015, a nona obra mais cara da nossa lista foi vendida pelo preço de 179,4 milhões de dólares. Número 8. Pendant Portraits of Martin Sumans em Opgenkoppet. Uma das obras mais antigas da lista foi feita por Rembrandt em 1634. Esses retratos foram pintados por conta do casamento entre Martin Sumans e Opgenkoppet. Essas duas obras, diferentes das outras do século XVII, sempre estiveram juntas lado a lado, sendo apresentadas em coleções em Paris e Amsterdã. Rembrandt era acostumado a fazer retratos, mas esse em especial marcou a história, sendo o 8º mais caro do mundo, sendo vendido em 2015 para uma venda particular em um valor de 180 milhões de dólares. Número 7. Serpentes de Água 2. Pintada em 1904 por Gustav Klimt, essa pintura é uma continuação de Serpentes de Água 1 e faz referência à sensualidade do corpo feminino e das relações entre pessoas do mesmo sexo. Jane Steiner era uma judia proprietária da pintura, que foi confiscada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e foi parar na posse de um cineasta nazista chamado Gustav Unicke. Existem rumores de que Unicke era um dos muitos filhos ilegítimos de Klimt. Após a Segunda Guerra, a obra continuou com Unicke, que morreu em 1961, e a pintura ficou com sua esposa Úrsula, que em 2012 vendeu a pintura e fez um acordo onde ficaria com metade do valor e a outra metade iria para os herdeiros de Jane. Em 2013, a pintura foi vendida por 183,3 milhões de dólares, em um caso que está na justiça por conta de que seu ex-proprietário enganou o comprador, dizendo que a obra não era dele e valia mais que o preço real. Número 6. A pintura foi feita em 1951 pelo pintor expressionista Mark Rothko. Mark buscava expressar seus sentimentos em seus quadros de cores e evitava colocar nomes com títulos únicos em suas obras baseadas nesse estilo, e por isso a escolha de número 6 como nome da obra. A obra foi vendida em 2014 para o bilionário Dmitry Rybolovlev, um dos maiores colecionadores de arte do mundo, pelo valor de 186 milhões de dólares. Número 5. Number 17A. Essa pintura foi feita por Jackson Pollock em 1948, que, assim como o último pintor, era um artista expressionista. Pollock e seus trabalhos nunca foram muito reconhecidos e populares, mas tudo isso iria mudar depois dessa obra. Usando uma técnica de gotejamento, Pollock apresentou sua obra em 1949 na edição de agosto da Life, o que deixou o artista muito famoso. Em 2015, a pintura foi vendida por um preço de 200 milhões de dólares, ocupando a 5ª colocação da nossa lista. Número 4.
Quando Te Casarás. Feita pelo pintor do pós-impressionismo Paul Gauguin em 1892, essa obra está em quarto lugar da nossa lista. Gauguin queria ir ao Tahiti na esperança de encontrar um lugar onde pudesse pintar obras puras e primitivas, diferente do que era visto na França, que, segundo ele, eram obras falsas primitivistas. Ao chegar ao Tahiti, o pintor viu um cenário completamente diferente do que imaginava, com um país totalmente colonizado e seus nativos tendo morrido por conta de doenças levadas por europeus. Quando Te Casarás mostra duas figuras femininas tahitianas, e a flor na orelha esquerda da primeira figura sugere que ela esteja procurando o marido. Ao voltar para a França em 1893, Gauguin viu sua pintura ser levada com certa indiferença e só conseguiu vender a obra em 1917. Em 2014, a obra foi vendida por 210 milhões de dólares em uma venda particular. Número 3. Os jogadores de cartas. Na terceira posição da lista, temos essa que é uma série de pinturas, tendo sido feita em 1890 a 1895. As obras feitas por Paul Cézanne tiveram reproduções feitas no mundo inteiro, demonstrando quão famosa essa obra se tornou, podendo ser encontrada em Paris, Catar, Londres, Nova York e Filadélfia. Sendo vendida para a coleção particular da família real do Catar em 2011 pelo preço de 250 milhões de dólares, essa pintura fica na terceira colocação da nossa lista. Número 2. Interchange. Essa obra foi feita por William de Kooning em 1955, com o estilo de expressionismo abstrato, movimento em que Kooning foi um dos pioneiros. William era holandês-americano, e o nome da obra faz referência ao bairro onde morava em Nova York. Sendo vendida pela primeira vez um pouco depois da pintura ser concluída pelo preço de 4 mil dólares, essa pintura teve uma valorização muito alta, sendo vendida em 2015 por 300 milhões de dólares para uma coleção particular. Número 1. Salvator Mundi. A obra mais cara já vendida no mundo também é a mais antiga da lista, e foi feita por um dos maiores gênios de todos os tempos, Leonardo da Vinci. Essa pintura representa Jesus Cristo como Salvador do mundo em um estilo renascentista. A obra provavelmente foi feita para Luís XII da França, sendo encomendada por volta de 1500 e com o passar dos anos passou por algumas restaurações. Em um leilão feito em 2017, a pintura icônica foi vendida pelo valor de 450,3 milhões de dólares, se tornando a obra mais cara da história. Seu comprador não foi revelado. As obras de arte são pedaços da história, e para os colecionadores valem muito mais do que o dinheiro pode pagar. Com a morte dos artistas, muitas de suas obras ficam mais valiosas, e dependendo de seu contexto e fama, ficam marcadas na história, tendo uma representatividade eterna para as pessoas. E aí, gostaram do vídeo? Quais dessas obras vocês acharam mais interessantes? Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal. Até mais!